Manteigas temperadas. Tá aí um acompanhamento para suas massas que é tão simples de fazer e traz tanto sabor que às vezes a gente pergunta, mas como é que faz afinal de contas essas manteigas temperadas? E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Eu vou fazer uma manteiga de alho assado para você ver como é simples o processo. E o processo para qualquer outra manteiga temperada vai ser exatamente o mesmo. O que vai mudar é o que você vai colocar dentro. Se vai ser alguma erva, se vai ser algum tempero, alguma outra coisa. Mas eu quero te ensinar uma manteiga bem especial, que é com alho assado, que acompanha praticamente todas as massas, beleza? Então aguenta aí que vai ficar muito legal esse vídeo. Mas antes de você aí ver como é o passo a passo, o que eu pedi para você, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí para que ele chegue ao maior número de pessoas possível, beleza? Assim, todo mundo, assim como você, que tem alguma dúvida, vai saber esclarecer essa dúvida aí nessa hora, beleza? Então ajuda aí esse vídeo a chegar a muito mais gente, beleza? Então bora aí para a receita. Bom, o primeiro passo que você vai precisar fazer é ter uma cabeça de alho grande, tá? Uma boa cabeça de alho, escolha uma bonita aí na sua mercearia, quitanda, supermercado onde você compra. E a gente vai pegar com uma faca e vai cortar a tampa dela. Você não vai cortar no meio, não vai cortar muito, é só tirar a tampa dos dentes de alho, assim. Como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar uma faca aqui e vai, ó, tentando não desmanchar a cabeça inteira, beleza? Olha aí, ela fica inteirinha assim, bonita, tá? E agora eu vou pegar um papel alumínio, beleza? Vou colocar aqui no centro o papel alumínio e vou temperar essa cabeça de alho. Então eu vou colocar azeite, uma quantidade legal de azeite e também uma pitada de sal, beleza? Pitadinha de sal aqui. E aqui agora é o seguinte, eu vou fechar como se fosse uma trouxinha, junta todas as pontinhas e fecho bem uma trouxinha, sem que deixar nenhuma parte aberta, que fique bem vedadinho, tá? E vou levar pro forno. Aqui que vem, eu acho que um dos grandes macetes, uma dica para vocês de como que eu gosto de usar. Eu não deixo ele assar por muito tempo, até que quando você aperta ele sai todo da cabeça. Por quê? Quando você assa muito alho, você acaba deixando o alho muito adocicado. O ponto positivo disso é que você elimina todo aquele gosto picante do alho, a astringente que o alho tem. Então ele fica mais adocicado. Mas eu quero um pouco dessa astringência, eu quero um pouco dessa picância do alho. Então o que eu vou fazer? Eu vou assar ele até ele ficar macio, mas não extremamente pastoso. Ele vai ficar com os dentes inteiros ainda. Eu vou terminar de amassar aqui na tábua, como você vai ver na sequência. Porque assim eu tiro o excesso de picância do alho, tiro o excesso da astringência, aquele gosto forte de alho, mas eu ainda mantenho um pouco disso, um pouco dessa característica, porque eu também quero esse sabor dentro da minha manteiga, beleza? Então eu vou deixar assar no forno a 200 graus por 15 minutos, beleza? Você vai tocar, vai ver que tá macio, pode tirar, daí a gente vai fazer o próximo processo, beleza? Então eu vou deixar assar agora por 15 minutos a 200 graus. Bom, galera, depois de assado, você vai deixar esfriar ele dentro do papel alumínio mesmo, né? E depois a gente vai apertar aqui para tirar toda essa pele. Eu não quero a pele, eu quero apenas os dentes de alho. Eles vão ter bem macios, tá? Eles vão estar bem maciozinhos. A gente vai tirar todos aqui da pele, colocar em cima da tábua. Por quê? Porque eu vou amassar eles antes de colocar na manteiga, tá? Eu não vou amassar dentro da manteiga, senão vai ficar muito mais difícil de fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu tiro aqui, aproveito que ele está bem fácil de tirar a casquinha. Tiro aqui e vou amassar em cima da tábua formando uma pastinha. E depois eu vou incluir tudo dentro da manteiga. E eu vou mostrar para vocês também a importância e qual é o ponto, né? Quão importante é o ponto da manteiga, tá? A manteiga não pode estar fria, não pode estar dura. Ela precisa estar em temperatura ambiente, tá? Ela precisa estar, como a gente fala aqui, tecnicamente falando, em ponto de pomada, beleza? Ele vai ficar assim. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou amassar, fazer uma pastinha, tá vendo? Não preciso temperar mais porque, como eu mostrei para vocês no passo anterior, eu já temperei com sal e azeite, então não tem necessidade mais de temperar. E é importante que a manteiga também, de preferência, seja sem sal, tá? Se você usar a manteiga com sal, cuidado com o sal nesse processo aqui de assar o alho, beleza? Coloque menos sal ou às vezes nem coloque, corrija depois de montado, vai ser melhor, não correr nenhum risco, beleza? A gente vai amassar bem aqui, vai fazer uma pastinha, tá? O cheirinho aqui tá espetacular. Aqui,
pastinha, porque ele já tá bem assadinho, tá? Então fica bem fácil de fazer esse processo. E você vai amassar até deixar o menor número de pedaços possível, tá? Você pode passar no processador? Até pode, mas eu não aconselho, porque senão você vai ter um desperdício grande. Não precisa, tá? Faz no garfo mesmo, com um pouco mais de paciência, como se fosse um purezinho de batata, sabe? Vai amassando devagarinho. Importante que ele esteja ainda um pouco quente, tá? Não precisa estar com a essência do forno bem quente, mas precisa estar um pouquinho quente, vai facilitar esse processo aqui de amassar o alho. Beleza? Isso aí. Bom, eu vou continuar aqui por mais um tempinho, e daí depois que eu terminar esse processo aqui, eu vou voltar com a manteiga e vou mostrar como é que mistura na manteiga. É um processo bem simples, mas fica um aroma e um sabor incrível para sua massa, tá bom? E até para usar um pãozinho de alho se quiser, ele é muito versátil, essa combinação manteiga e alho. Aliás, não só manteiga e alho, com manteiga e ervas, qualquer processo que você faça dessa manteiga, ela é um excelente acompanhamento para sua massa ou para qualquer outro acompanhamento que você tenha na sua mesa, ok? Mas o ideal aqui a gente está fazendo para colocar junto com as massas. Então eu vou voltar com a manteiga aqui e misturar tudo para a gente ver esse processo, beleza? Bom, galera, esse aqui, ó, é o ponto pomada, que fala, tecnicamente o ponto que ele tem que deixar a manteiga. De prática é deixar a manteiga em temperatura ambiente, que fica bem mais fácil da gente incorporar todos esses sabores aqui dentro, tá? Por isso que é ideal que você deixe ela assim, nesse ponto pomada, tá? Então, simples para deixar assim, é só deixar ela fora da geladeira um tempo, até que ela pegue a temperatura ambiente, e naturalmente ela vai ficar aqui nesse ponto. Não é indicado você derreter a manteiga e misturar isso dentro da manteiga e depois resfriar novamente. Por quê? Pode ser que a manteiga fique com um gosto rançoso, ou seja, aquele gosto de manteiga velha. Então não precisa correr esse risco, é só ter um pouquinho de paciência e lembrar de deixar da geladeira um tempinho. Aí o tempo para ficar nesse ponto vai depender de se está mais quente, se está mais frio, enfim. Aí varia, mas não tem um tempo certo, mas esse é o ponto que você tem que deixar, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a nossa pastinha de alho e vou começar a misturar aqui dentro, tá? Com a ajuda de um garfo mesmo, eu vou misturando bem, tá? Mistura bem para que todas as partes aqui da manteiga peguem o sabor desse alhinho, tá? E por que que eu faço com alho assado e não com alho cru? Simples, o alho cru, ele é muito forte, ele é muito astringente, ele é muito picante, e eu acho que sobressai o sabor, sobressai muito o sabor, e você vai acabar às vezes até mascarando o sabor do recheio da massa que você vai fazer, ou até se for com uma massa longa, né, que é mais neutra de sabor. Mas no caso da massa recheada, ali pode mascarar o sabor da massa recheada e deixar só com gosto de alho. E vamos combinar aqui que aquele gosto excessivo de alho na boca também não é bom. Então o assar, que acontece? Ele cozinha o alho, né? Ele assa o alho e tira um pouco desse sabor picante e forte, deixando um pouco mais adocicado. Eu não deixo muito, como eu falei para vocês, assar durante muito tempo, porque eu não gosto ali muito adocicado, porque eu quero um pouco da picância do alho. Então eu deixo uns 15 minutos ali que ele fica assado, ele, né, diminui bastante essa adstringência do alho, né, essa picância do alho, mas ele mantém algumas características, então ele fica adocicado, mas ao mesmo tempo ainda traz notas aí de um pouco mais picantes. Beleza? Então aqui, ó. E aí você pode já em seguida colocar nos potinhos aqui, mas eu gosto de dar uma geladinha, tá? Eu vou colocar nesses potinhos aqui, mas eu vou esperar dar uma gelada, vou colocar um pouco na geladeira para ficar melhor de trabalhar no pote, tá? Para não ficar tão molenga. Aí eu volto aqui daqui a pouquinho mostrar para vocês como é que eu coloco aqui nos potinhos para finalizar aí a nossa manteiga, beleza? Já voltamos aí. Bom, eu mostrei para vocês o processo aí de como fazer a manteiga, né? Todo o processinho. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço para vender, como é que eu embalo ela para vender. A quantidade vai variar muito da porção de massa que você vende, mas eu vou te mostrar como eu faço para você ter um ponto de partida. Eu vendo as minhas porções para 2 pessoas de aproximadamente 400 gramas de ravioli, por exemplo, que essa manteiga acompanha geralmente os meus raviolis. Para essas 400 gramas de ravioli que eu vendo, eu costumo fazer uma porção de manteiga de 50 gramas. É mais que suficiente para saborizar todos os raviolis e dar uma aparência legal. Não precisa ser mais que isso, senão vai ficar uma banheira de gordura a sua massa e não vai ser legal. Então 50 gramas para 400 gramas de massa recheada como ravioli funciona muito bem. Beleza? Para massa longa você pode usar aí praticamente a mesma quantidade, talvez a 60 gramas um pouquinho mais, porque a massa longa precisa
né, você precisa envolver mais a massa e tem mais quantidade de fios, então é um pouquinho diferente. Então lá, para massa longa você pode trabalhar com 60 gramas e com as massas recheadas como ravioli você pode trabalhar aí com 50 gramas. Como é que eu faço a embalar? Bom, eu estou usando uma balança aqui, eu já fiz a tara, né, tá com 0 aqui, né, então o peso do meu pote ele tem 4 gramas, né, então a tara aqui já fez esse cálculo. Eu vou pegar aqui uma colher, tá, com a minha manteiga e vou colocar aqui dentro. Ó, 33. Vamos ver aqui, colocar mais um pouquinho. 45. 50 gramas. Essa é a porção que eu uso, tá, para vender, como eu disse, 400 gramas de massa recheada. Então eu uso esses potinhos aqui, que são bem bons da gente guardar e bem fáceis da gente fazer, colocar aqui dentro, né, a manteiga. Melhor que colocar envolto em papel, ou um papel filme, como algumas pessoas fazem. Eu não gosto, assim que ele protege mais e dá até um pouco mais de uma sensação de segurança alimentar melhor. Então eu prefiro usar esses potinhos. Mas você pode usar o que você achar melhor, que você tiver disponível. Às vezes você não encontra isso na sua cidade, mas você tem aí outras opções, de repente, que você pode usar. Tá bom? Pode ser até enrolar em papel filme, dá também. Eu não gosto de usar, mas não é errado, não tem problema em usar. Então, tá? Vou fazer mais um aqui pra gente ver. Ó, vamos lá. Zerou minha tara. Vou pegar aqui a manteiga. 23, mais um pouquinho aqui. Acho que mais esse tanto aqui vai dar certinho. 44. Aí, 50 gramas. Fecha aqui. E a gente vai fazer o que? Vai levar todos esses potinhos agora, né? Vou terminar de fazer todos aqui. Mas eu levo ele para a geladeira e conservo na geladeira. Você pode congelar também. Congelado ele vai durar aí cerca de 60 dias no freezer tranquilamente. Na geladeira eu aconselho aí no máximo uma semana, 7 dias. Ela fica bem, depois ela começa a modificar o sabor e não vai ficar legal. Durante 7 dias você consegue guardar bem, congelado 2 meses, beleza? Então faz esse processo aí. E como disse, só recapitulando, eu uso 50 gramas de manteiga para cada 400 gramas de ravioli. E aí você vai aí, eu acho que já é o suficiente, como eu disse, senão fica muita quantidade de gordura e acaba estragando o prato em vez de ajudar a melhorar. Beleza? Até mais, pessoal.